Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal de desenhos. Aqui no meu canal você aprende arte no digital e no tradicional. No vídeo de hoje eu vou desenhar algumas poses com vocês e dar dica que pode estar ajudando vocês na hora de esboçar poses. Antes de começar a esboçar as poses aqui com vocês, eu vou mostrar alguns treinos de pose que eu costumo fazer. Eu costumo fazer os meus treinos de pose utilizando caneta. Eu não gosto de fazer com grafite ou lápis, então eu sempre desenho as poses utilizando canetas, porque eu acho que a cor fica mais viva e eu acho bem mais legal. Eu costumo treinar desenhando vários tipos de poses diferentes, que eu acho que assim me ajuda mais a melhorar e eu consigo desenhar várias outras poses que são mais difíceis. Eu começo a desenhar minhas poses fazendo um pequeno círculo. Quando eu vou desenhar poses, eu sempre começo pela cabeça do personagem, então por isso que eu começo desenhando um círculo. Depois de fazer o círculo, eu sempre costumo fazer um traço abaixo do círculo e eu sempre deixo esse traço passando um pouco da bola, porque é o corpo do personagem e ele tem que estar sempre um pouquinho passando ali dos lados. No começo, para fazer esse traço, eu costumava medir porque eu não sabia o tamanho do traço e então eu ficava medindo para ver se estava do tamanho certo. Porque se às vezes você fizer esse traço um pouco grande demais, o seu personagem pode ficar com a cabeça pequena e o corpo maior. E se você fizer ele pequeno demais, a cabeça pode ficar maior e o corpo mais pequeno. Então você tem que saber aí o tamanho certo do personagem de vocês. Eu comecei fazendo medição para saber o tamanho certo. Conforme o tempo foi passando, eu fui evoluindo mais e agora eu não preciso mais medir. Eu já sei mais ou menos o tamanho certo, que é passando ali um pouquinho da cabeça do personagem. Outra coisa que me ajuda muito na hora de desenhar as minhas poses é começar fazendo ali o formato da pose com palitinhos. Tipo, eu imagino a pose que eu vou querer na minha cabeça e aí eu faço ela em formato de palitinhos, como eu desenhei aí no vídeo para vocês. E aí depois eu venho colocando algumas bolas nos lugares onde tem movimento, onde tem curvas ali que a gente se movimenta. E aí depois disso eu vou dando forma à pose devagarzinho até ela estar totalmente formada. Como eu sempre começo fazendo a pose com os palitinhos, eu tento fazer os palitinhos tudo do mesmo tamanho, para ficar igual na hora que eu for colocar ali mais detalhes na pose. Para a pose não acabar saindo torta ou algo assim do tipo, é só você ir medindo um braço com o outro, para ver se os dois braços estão ficando do mesmo tamanho, para não acabar saindo um maior do que o outro. E aí você vai medindo as outras partes do corpo também, para ver se elas estão ficando do mesmo tamanho e não estão ficando uma maior que o outro. Vocês vão começar medindo aí os tamanhos para deixar os tamanhos certos na pose, mas conforme o tempo for passando, de tanto você fazer as medições, vocês já vão conseguir fazer as medições sem precisar estar medindo com lápis ou régua. É bom também vocês começarem a fazerem a medição com a própria mente de vocês, olhando ali o que está maior que o outro, o que está precisando melhorar, porque assim é mais legal, você não vai ficar dependente de nenhum tipo de material, porque não é sempre que você vai ter um material ali com você. Então é bom você conseguir estar desenhando ali somente com lápis e com seu caderno na mão. Então é bom vocês tentarem assim fazer a medição com a própria mente de vocês. Outra coisa que me ajuda bastante na hora de fazer poses é fazer os traços leves, deixar os traços mais solto, sem deixar o traço preso. Porque ali você está fazendo o esboço da pose, você ainda vai colocar os detalhes, vai consertar muitas coisas. Então, o esboço da pose, eu sempre faço meu esboço assim da pose de boa, tipo eu deixo o linearte para dentro da pose, às vezes sobra linearte, e eu sempre costumo fazer assim a pose, eu deixo o traço bem solto. Eu não gosto de prender muito o traço, eu sempre costumo fazer o traço mais solto mesmo, que é assim, deixar essas falhas, essas faíscas, desenhar aí de boa, sem ter medo de errar. Então, isso ajuda mais e eu acho que você fica com menos pressão na hora de desenhar. E aí, depois que você fizer o traço todo solto, você pode vir consertando. Que aí você já vai estar desenhando a pose, e a pose já vai estar toda prontinha, como você vai querer, e aí você só vai ajeitando alguns detalhes. Você vai olhar a pose e aí você vai ver o que está te agradando e o que não está te agradando, por exemplo. Você vai olhar a pose e vai ver o que precisa ajeitar nela e você vai consertando.
Você olha se tem algum braço que tá maior que o outro, se é a perna que tá maior que a outra, e aí você vai consertando isso. Se caso você chegar a consertar a sua pose e mesmo assim ainda ficar alguns lugares que ficou assim meio torto ou um braço mais grande que o outro, você não precisa se cobrar muito. Você pelo menos fez o que estava ao seu alcance e o que você podia. Então continua treinando aquela pose, desenha ela mais vezes. Conforme o tempo for passando e você for treinando aquela pose, você vai conseguir obter resultados melhores e vai conseguir desenhar muito melhor aquela pose. Então, continua treinando, não desiste de treinar a pose, porque se você não treinar, você não vai conseguir evoluir na pose, porque você não vai estar treinando. Ah, mas é porque eu sou melhor desenhando personagem só de frente, meio corpo. Mas você quer desenhar poses, então você tem que começar a treinar, desenhar o personagem de corpo todo, se você quer desenhar poses. Se você não desenha o personagem de corpo todo, você não vai conseguir desenhar ele de corpo todo, porque você não vai estar treinando. E aí você vai sentir mais dificuldade na hora que você for desenhar alguma pose. Então, para você conseguir desenhar a pose melhor, é sempre bom você ficar treinando, nem que seja 2 vezes na semana. Se você gosta muito de fazer desenho assim, que só apareça mais o rosto, você pode continuar fazendo seus desenhos assim, porque é até bom que você melhora mais nas expressões do seu personagem e na característica facial. Para você ficar mais legal, você faz assim, você faz um desenho do personagem mostrando mais a característica facial ali do rosto. E aí você tira um dia para desenhar uma pose também, e assim você vai reservando, porque assim você vai ficar boa nas duas coisas e vai fazer bem para você e você vai evoluir muito mais treinando as duas coisas. No começo, quando eu ia desenhar poses, eu sentia bastante dificuldade em poses simples. Depois que eu comecei a treinar mais, desenhar frequentemente poses no meu mangá e também fora a parte em treinos, eu comecei a evoluir muito mais e essas poses já não me dão mais muito trabalho como dava antes. Eu já consigo desenhar elas com mais facilidade. Então é muito importante estar treinando diferentes tipos de poses. Então, na hora de desenhar as poses, eu sempre costumo utilizar esse mesmo esquema de começar desenhando a cabeça do personagem, aí depois eu faço o pescoço ali para me saber o tamanho certo, e aí depois eu faço o esquema todinho da pose utilizando pequenos traços de linha. Às vezes eu costumo desenhar também sem utilizar as linhas, quando eu acho que consigo desenhar a pose. Então, eu faço esse esquema aí que vocês estão vendo, eu desenhando essa pequena pose aí de uma garota sentada. Eu gosto muito dessa pose, por isso que eu quis trazer aqui para vocês. Eu acho ela super legal e eu costumo desenhar ela bastante nos meus treinos de pose. Como vocês devem ter visto no começo, eu tinha desenhado ela no treino passado e eu gosto muito de desenhar essa pose aqui. E essa pose também sentada, eu sempre gostei de desenhar ela, eu já desenhei ela até no meu mangá. Eu acho essa pose também muito legal, que é ali com as pernas cruzadas, mas que às vezes também pode ser um pouco difícil de desenhar as pernas do personagem. Mas mesmo assim eu adoro desenhar essa pose e sempre costumo treinar bastante ela. Uma coisa que me ajuda na hora de desenhar é essas bolinhas que eu faço aí na hora da divisão, onde tem os movimentos, tipo aqui o joelho na perna. Então, nesses lugares aí eu costumo colocar essas bolinhas que elas me ajudam bastante. Porque na minha cabeça eu já fico sabendo, quando chega perto dela eu faço uma curvatura para ficar ali um formato mais bonitinho pro braço. Então eu deixo ali em cima um pouquinho mais grossinho e aí eu afino quando chega aqui embaixo. Então as bolas elas me ajudam a saber onde vai ter essas curvaturas. Então eu costumo muito utilizar as bolas tanto para mim saber onde é que eu vou fazer a curva do braço e me ajuda bastante utilizar elas. Então eu sempre utilizo elas na hora que eu estou fazendo meu esboço. Às vezes nem preciso utilizar elas, mas eu costumo colocar só para colocar mesmo e saber que tá no lugar ali certo para fazer a curvatura do braço do personagem. Então, ó, como vocês podem ver, eu vou colocando essas bolinhas nos lugares onde tem circulação das pernas. Eu não sei falar esse nome direito, pessoal, mas vocês sabem o que é que eu tô falando. Então, eu coloco ali nos ombros e aqui no cotovelo e no punhar da mão. E aí depois eu venho só fazendo uma pequena contornação para deixar o braço do personagem mais grossinho.
Então, eu tipo venho ligando essas bolinhas uma na outra. E isso facilita muito o trabalho. Eu gosto de utilizar as bolinhas, mas assim, tem gente que não se dá bem utilizando as bolinhas, então vai de acordo como você consegue, né? Então, se você conseguir utilizar as bolinhas, elas vão te ajudar muito, mas se caso você não conseguir, aí pode ser que o seu jeito de esboçar tenha que ser mais diferente. Essa pose aí que eu tô desenhando pra vocês, eu tive muita dificuldade esses dias. Eu tentei fazer um desenho com esta pose, porque eu achei essa pose muito legal, assim, e ela ficaria muito bem em um dos meus personagens. Eu queria muito desenhar essa pose em um dos meus personagens. E aí eu resolvi desenhar essa pose e meio que eu tive muita dificuldade de desenhar ela e eu acabei não gostando. E aí eu resolvi treinar mais essa pose, então eu tô desenhando muito ela esses dias. E da primeira vez que eu desenhei essa pose para essas outras vezes que eu tô desenhando, eu melhorei bastante já. Eu fiz até um desenho do meu personagem com essa pose e finalmente deu certo. Eu fiquei super alegre porque tinha dado certo, porque eu queria muito aquela pose no desenho. E tipo, tem alguns errinhos? Tem, mas assim, vai ser consertado conforme o tempo. É só a gente ir treinando, que conforme o tempo vai passando, você vai conseguindo melhorar cada vez mais. Então, eu vou continuar treinando a pose e até melhorar mais. E eu vou colocar uma foto aí do desenho para vocês poderem ver como ficou esse desenho do meu personagem nessa pose aí que eu tô falando para vocês. E essa daí é a pose que eu desenhei, que é bem parecida com essa dali, só muda algumas coisinhas, que esse outro braço do personagem, ele tá para trás. E o que eu desenhei aqui para vocês, o outro braço tá aqui na frente. Mas então, é bem parecida com a pose. Então, eu fiquei bem feliz dessa pose ter dado certo, porque eu tava querendo muito desenhar ela com esse personagem. Esse personagem aí que tá aparecendo na tela, ele era o Sam. E essa fotinha dele vai estar disponível na minha rede social, que inclusive eu vou deixar aí na descrição, caso vocês queiram acompanhar meu trabalho por lá também. E agora eu vou começar a desenhar aqui com vocês outra pose que eu gostei bastante e resolvi até fazer um desenho com essa pose. Ela é uma pose que para fazer ela precisa ter dois personagens. Então eu resolvi trazer ela para cá para dizer para vocês como eu costumo desenhar poses que estão de mais de um personagem. Então eu faço primeiro ali as duas cabeças dos personagens para me saber onde é que eles vão ficar. E aí eu imagino a pose e começo a desenhar com os palitinhos, como eu sempre faço. E aí depois eu vou dando continuidade à pose, colocando as bolinhas para mim saber onde vai ficar o braço do personagem, que assim facilita mais para mim e eu sei onde é que fica e onde termina o braço do personagem. E aí eu vou medindo também para que as partes saiam mais ou menos uma próxima da outra. E eu gostei tanto dessa pose que eu resolvi fazer a Mari e a irmãzinha da Mari juntas nessa pose. E eu vou colocar até aí a fotinha do desenho para vocês verem como ficou o desenho. E eu gostei bastante, elas ficaram super bonitinhas, sabe? Assim, uma pose bem irmãs, mas também pode ser utilizada com meninos também, porque ela é uma pose tipo ali, você é muito parça, muito meu amigo, então achei muito legal essa pose. E ficou assim, gente, o desenho da Mari com a irmãzinha dela. A irmãzinha dela ainda não tem nome, por isso que eu não tô falando o nome dela aqui. Então, se quiser deixar sugestão no comentário, eu vou adorar. E eu gostei bastante do desenho, ainda vou finalizar. Se vocês quiserem ver, eu vou postar nas minhas redes sociais que estão aí na descrição. E essas daqui foram as poses que eu resolvi desenhar aqui hoje com vocês, conversando um pouquinho. E espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscreve no canal se não for inscrito. E tchau, até o próximo vídeo!